Esse desfecho, Theo, vai comprovar, se acontecer, é claro, vai comprovar a pressa. Não tem outra palavra. A pressa que existe para votar esse projeto que pode impactar um caso tão importante decidido lá no Supremo Tribunal Federal, chamado simplesmente de trama golpista. Crimes contra a democracia, como bem destacou o Caio Junqueira. Theo, boa noite. Márcio, muito boa noite para você, para o Caio, excelente noite para quem nos acompanha. E o recado já foi dado hoje de maneira sutil pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao final desse julgamento que encerra um ciclo de análises da primeira turma do STF sobre as ações penais que dizem respeito à trama golpista. São 4 os núcleos que foram julgados ao longo dos últimos meses, somente o do ex-presidente Jair Bolsonaro transitou em julgado, ou seja, chegou a um fim. Sem citar diretamente esse texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o ministro Alexandre de Moraes disse que não podem ser admitidos discursos de atenuantes em penas que foram aplicadas pelo Judiciário depois do devido processo legal e da ampla defesa. De acordo com o magistrado, a redução das punições enviaria à sociedade o recado de que o Brasil aceitaria novos flertes contra a democracia. Então, já dá uma sinalização da posição do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o ministro já participou, obviamente indiretamente, mas foi consultado sobre o avanço desse texto na Câmara dos Deputados pelo relator, o deputado Paulinho da Força, que mantém uma boa relação histórica com o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi consultado, passou por um telefonema com o ex-presidente Michel Temer e também o ministro do Supremo Gilmar Mendes, para ver se haveria algum, ou se esbarraria em algo no Supremo Tribunal Federal juridicamente. Isso lá atrás, já tem bastante tempo, mas você vê, essa sinalização de hoje do ministro Alexandre de Moraes é um recado importante de que o Supremo talvez não concorde com o que a Câmara dos Deputados decidiu e depois o que o Senado Federal vai decidir depois dessas mudanças. O Supremo não tem falado muito, Caio, Márcio e quem nos acompanha. O Supremo tem esperado, assim como o Palácio Planalto já deu algumas indiretas, mas eles têm esperado para saber o que de fato vai sair, porque não adianta também falar agora, sendo que o texto da Câmara dos Deputados vai passar por uma mudança, como a gente viu, profunda no Senado Federal. E vai fazer com que esse texto volte para a Câmara dos Deputados. Então, se pronunciar agora, marcar posição agora, pode ser muito precipitado. Então, tanto o Supremo quanto o Executivo estão esperando um avanço, de fato, na formulação desse texto, mas esse recado de hoje do ministro Alexandre de Moraes já é uma prévia do que vem pela frente.